Então tá, então deixa eu ver aqui por onde eu começo. Pelo começo, né? Ah, o nome da nossa metodologia é metodologia Bravo 360, né? E Ah, por que esse nome Bravo, né? Não é uma palavra em português, é um acróstico de 5 ideias em inglês, né? Primeiro, não inventar roda, trabalhar com boas práticas de mercado. ok. Segundo, trabalhar com confiabilidade, eu tenho que se sentir seguro com aquilo que eu estou fazendo. Terceiro, né, eu preciso saber quem são as pessoas para poder os responsabilizar. Sei. Depois, eu tenho que trabalhar o valor. No caso, quando nós criamos a metodologia, a gente estava falando de TI, então, o valor de TI. E, por fim, né, a gente não acredita que as empresas são super incompetentes ao ponto de não ter nada de útil. Então, um mote Hum, muito importante é a otimização daquilo que já está presente. Então, com este pensamento, foi que eu saí daquele modelo de maturidade para avançar para algo que eu não sabia onde eu ia chegar. Com o tempo, a gente aprendeu que a gente estava andando, saindo da maturidade, indo para a resiliência. Porque a maturidade, ela dá o sentido de algo finito, algo que você chega lá e pronto, né? Mas a resiliência é algo que é inerente ao organismo. Eu li um livro muito recentemente falando sobre a, como que era o nome da palavra, né? Antifragilidade, está bem nesse o livro. Joguei fora um monte de livro, esse eu deixei. Ficou Ah, o é do restinho. Caleb, né? É o do Caleb, né? O Isso, antifrágil. É, legal. isso. Então, Hum, não é ruim ser frágil, né? O lance é você entender, ok, e tirar vantagem disso, né? Então, a resiliência leva a isso, né? Então, você não tem que ser o melhor de tudo, mas você tem que conhecer bem a sua estrutura e saber por que você toma aquelas decisões. E isso é o seu patrimônio. Tem empresa que tem um comportamento que, quando você olha dentro das normas, é um comportamento errático. Mas esse é um comportamento que faz dele ter um diferencial. Então, está tão errado assim? Ou será que a gente precisa parar de ser tão intuitivo e começar a ser organizado e repetir aquele intuitivo, mas de uma forma organizada? Essa é a proposta. Então, quando você pensa em boas práticas e não em norma, é porque você está olhando o comportamento. Quando você pensa em accountability, é porque você está pensando no comportamento das pessoas e como essas pessoas influenciam. E, por fim, a comprometimento, otimização comprometimento, e né? o engajamento, né? Então, foi isso aí que a gente É. procurou desenvolver e foi onde a gente chegou, né? Bom, isso a gente começou fazendo desenvolvimento, começou por conta da onda das softs, então tem muito de softs nesse jeito de pensar, softs e code, né? E naturalmente a partir daí a gente começou a buscar outros frameworks que fossem dar subsídio para boas práticas e que cada empresa ao longo dessa nossa jornada aí foi demonstrando uma forma de fazê-lo. Então a gente procura foco, educação e engajamento por conta de pessoas, controle e transparência, porque estamos falando de você garantir repetitividade para você sair do fortuito e ir para aquilo que é o objetivo, você entende o que você está fazendo, né? A coisa tem que ser clara, tem que bater o olho, todo mundo tem que entender a mesma coisa, né? E tem que gerar benefício para a organização. Bom, aí aqui vai ter uma série de outros slides que eu não vou estar lendo aqui, porque não, a gente vai ver na ferramenta. Para conseguir gerar esse conteúdo, né, os frameworks que eu utilizei, principalmente, são esses que estão aqui na tela. O jeito de pensar do pessoal lá do nicho é bastante interessante. Então, nessa série de documentos, os documentos especiais, FP 800, quando ele fala de tecnologia, eu achei o jeitão dos caras lidarem com informação muito prático. Eles conseguiram traduzir em palavras muitas coisas que a gente só sentia. Então, quando eu li esse material, uma série de documentos, né, consegui entender aí como sair daquele mundo de norma e para um contexto em que a vida real acontece e que eu consiga medir. Daí a gente jogou para dentro o height, o octave, todas as ISOs, né, que são pertinentes a essa questão de risco, né, o COBIT e uma função de comportamento que eu acho espetacular, eu sou super fã, que é o FENEC. Né? Bom, tudo isso daí foi ao longo de quase 20 anos. Começou em 2006, quando dava aula no IPT, e além do IPT, estava ensinando as pessoas que era a necessidade que todo mundo tinha, como medir a governança de TI. Ajudei a criar o padrão de medição de governança de TI, que passou a ser usado no Brasil. Esse foi o primeiro MBA de governança, então estava lá, líder das maiores empresas do país, por fazer aquele curso ao longo daquele ano de 2006. Né? E esse mergulho, e depois entrar em outros projetos de grandes empresas, me ajudou a sair do papel e ir para a realidade. Até que um dia, um amigo como o meu, o Ricardo, disse: para de ensinar, porque os caras estão vendo dinheiro que você aprende e começa a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? Foi aí que a gente
saiu do contexto sala de aula e aí mergulhamos para dentro da ferramenta. Uma curva de rio estava dando um curso no Banco do Brasil, em Brasília, em 2016, e aí era um monte de gente, várias turmas, e aí os caras falaram assim, não, a gente está aqui, né, por conta dos os diretores do primeiro escalão do banco, que estão aí refazendo toda uma nova roupagem, e aí pediram que todos os gerentes de área agora viessem fazer esse mesmo curso com a jornada dos caras, né? Naquele momento eram os diretores. Eu falei assim, quem são esses caras, né? Aí começaram a falar o nome de um, de outro, assim, peraí, eu puxei a lista de alunos meus do Banco do Brasil de 2008 ou 2007, e era toda essa galera, que agora, naquele momento, era diretoria, né? E que estavam mandando os caras fazer curso, e aí, por coincidência, veio todo mundo fazer curso comigo, né? Naquele ano de 2016, para recomeçar um novo ciclo do Banco do Brasil. Então, estava se alimentando da mesma fonte. E no IPT aconteceu a mesma coisa. Eu treinei uma turma do IPT para poder fazer um novo ciclo deles, repetindo as coisas. E aí, quando esse meu amigo, eu e do Ricardo, chamado Robson Raimundo, falou para nós, pô, para de ensinar os outros a ganhar dinheiro e começa vocês a fazer alguma coisa. Aí foi começo de 2017, nasceram essas ferramentas aqui que foram sendo aperfeiçoadas. O conceito da ferramenta é trabalhar a parte de servicialização. Né? Servicialização, né, a rigor, né, envolve a gente entender que tipo de benefício alguém extrai daquilo. Então, por exemplo, né, ledo engano achar que dois automóveis entregam o mesmo serviço. O transporte que os automóveis entregam é uma parte, às vezes, a menor do serviço. Você chegar num destino usando um patinete, usando um Uber, ou usando um carro de luxo, a rigor, o resultado parece o mesmo, mas o serviço não é igual. Cada um tem um serviço específico materializado na forma de valor percebido. E é nisso que a gente se concentra. Então, as pessoas conseguem entender isso. Você precisa de alguma forma de engajamento delas e dar um parecer nesse sentido. Essa é uma preocupação da metodologia. E destacar isso, traduzir isso na forma de um índice. Né? Então, depois que a gente aprendeu a pensar nas coisas, a gente precisou aprender como isso vira uma equação matemática. E aí criamos uma estrutura com um universo de elementos, com 18 elementos no começo, e depois a gente foi melhorando esse algoritmo, né, ao ponto de ele ser uma estrutura hoje com 250 elementos, em que eu consigo puxar números e resultados em camadas para poder dizer exatamente qual que é a resiliência daquela operação. Né? Para isso, você precisa entender minimamente a metodologia. A metodologia, quando você fala em entender minimamente, né, a gente está falando em pensar em três variáveis. Primeiro, quando eu falo de uma empresa, eu estou falando de humanos agregados. Quando os humanos se agregam, aquele conjunto vira um humano. Então, eu posso perfeitamente usar o jeito de pensar de Freud para poder olhar para uma empresa. E, de um jeito muito simplista, dividir aquela empresa em três camadas. Uma instintiva, bem interna, uma de interface e uma do ser pensante. Quando o ser pensante ele precisa reagir de um jeito mais extremo, o instintivo se manifesta. Quando a associação, ou quando o contexto permite que o ser pensante esteja no controle, ele vai administrar a interface para entregar o que ele quer. Olhando para uma empresa, né, pensando desse jeito como Freud, né, cabe pensar nesse conjunto quem é o ser pensante que define como a interface vai se comportar. Quem é a interface? Quem é o ser instintivo? Quando eu consegui entender isso, né, isso foi lá e ajudou a equilibrar as peças da equação. O que é um expoente, o que é um divisor, o que é um multiplicador, o que é só uma soma, o que é só uma média. E os 250 elementos começaram a se organizar. Mas, de um jeito muito simplista, né, para a equação e para a metodologia, o ser instintivo, nós chamamos de CPF dominante, é o presidente da organização. É o cara que, em última instância, determina o comportamento imediato que as pessoas têm que ter. Rolim Natan. Silvio Santos no SBT. Né? E um monte de exemplos que a gente conhece. Esses caras saíram da organização e a organização mudou. Mesmo tendo o mesmo conjunto de métricas, regras, normas e leis. Mudou a empresa. Porque o ser instintivo, que determina o tom de como todo mundo se comporta, mudou. Pronto, acabou. Então, Seria o caso do Steven Jobs na Apple, por exemplo? perfeitamente. Hum. Então, a ideia é compreender quem é esse ser instintivo que determina o comportamento da empresa. Todas as respostas que ele me der, ela tem uma função matemática que muda todo o contexto. Depois eu tenho as pessoas, que é o ser pensante, que determina como as coisas têm que agir, que organizam, que leem o que o ser instintivo
pensa ou se comporta e determina como a interface com o planeta vai se comportar. Essa camada é a camada de gerência executiva e gerência operacional. Então, os caras que dão um tom, determinam regras, determinam como a coisa sobe e desce. E depois eu tenho essa interface externa, são os funcionários, os grandes usuários, os caras que materializam o que o ser pensante e o que o coração está falando. Então, cada um desses caras, as respostas deles se encaixam de uma forma dentro do algoritmo. Né? E eu tenho, naturalmente, a massa, que é o lote que está sendo capinado. Esse lote que está sendo capinado, esse objeto de avaliação que eu uso, né, eu preciso ter ele equacionado. E como a gente está falando de serialização, né, estamos usando a ITIL como um meio de poder materializar os elementos que vão constituir esse tal benefício, que vão distinguir entre o patinete, o Uber e o carro de luxo, na hora que eu estou entregando um valor. Então a ITIL consegue externar isso, e por ter gerado uma norma que é executiva, ela me dá elementos de medição muito objetivos. E aí, com os elementos da arte, com esse jeito de pensar que me ajuda a achar as pessoas, o desafio foi conceber uma estrutura de assuntos em que eu pudesse encaixar a gestão que eu quisesse encaixar. ESG, TI, gestão hospitalar, o que eu quisesse. Segurança da informação. Só que mesmo fazendo isso, esse arranjo matemático, tem aquele lance. Como eu leio tudo isso para gerar um parecer? E aí entra a Aí Piaget. vem é o padrão cognitivo, né? Isso. E aí, a primeira pessoa que me falou sobre esse lance de olhar para a empresa como uma pessoa foi uma colega que estava fazendo pós-doc dela na USP, em que ela estava usando tudo que ela tinha aprendido na faculdade de psicologia para poder aplicar em gestão corporativa. Né? Foi aí que deu essa sacada. Então, tá, então olha para uma empresa sempre como uma criança, cuja idade máxima é de 7 anos. Winnicott. Por que 7 anos, né? Tem um motivo. Se você sentar com o Falcone, nos livros dele, ele fala que as empresas se desenvolvem em Informa, desenvolve em... ciclos, ciclos de tempo específicos. Ciclos. Concordo. Tudo se desenvolve em ciclos. Se você pegar o Sebrae, ele também Hum. fala que as empresas se desenvolvem em ciclos. Se você pegar Ok. PCA, OB e a CVM no Brasil, eles também falam que as empresas se desenvolvem em ciclos. E são ciclos percebidos e organizados. 1, 3, 5 e 7 anos. Em um ano, desses caras todos, quando a empresa precisa se transformar, ou seja, eu não tenho e eu passo a ter. A criança nasceu. Vocês dois são pais, enxergaram isso nos seus filhos. Teve a idade do não mexe, a idade no não mexe, não vou te dar uma lição, a idade do não mexe porque isso vai fazer tal coisa, e a idade de vamos estudar, agora você entendeu porque você não mexe? Né? Que é Vocês os devem 7 ter visto anos. isso. Isso. Então, o que acontece numa empresa quando ela sai do zero, nasci para fazer alguma coisa? Primeiro estágio dela, documentação. Durante a SOX, todo mundo percebeu isso. Na LGPD, todo mundo percebeu isso. E o pessoal da PCOB traduziu isso em processo de auditoria, que a CVM adotou no Brasil também. Então, a empresa que está entrando na bolsa, no final do primeiro ano, você tem que apresentar documentação. Audita tudo, mas é tudo faz de conta. O que realmente o auditor quer ver é documentação. Quando a empresa vira 3 anos, né, o que ela tem que demonstrar? Capacidade que aquela documentação virou de fato alguma coisa. No Sebrae, nesse momento, é quando a empresa começa a dizer Transformação, assim, eu existo. transforma o conhecimento o documento em conhecimento, né? Isso é o conhecimento em ação. É a partir de 3 anos que a Isso. coisa começa a acontecer. Com 4 anos, para você ter uma ideia, uma auditoria SOX, o auditor ele tem acesso ele ao sistema, sem a interpretação ou sem o apoio de alguém auditado. Né? Porque muda o jogo. Porque neste caso, Sebrae, SOX e tudo mais, com 4 anos você já sabe brincar, você já é grandinho para levar umas palmadas. Todo mundo fala também do ciclo do 5º ano, né? Para o Sebrae é assim, você conseguiu sobreviver a sua empresa até 5 anos, de 5 anos para frente essa empresa existe. Este negócio é um negócio. Até 5 anos é transformação. Você conseguir levar a empresa para 5 anos, é o caso meu e do Ricardo, nós estamos enquadrados exatamente nessa escala, chegamos nos 5 anos com uma proposta sólida, mas a empresa não. Então agora é momento de ruptura. Se a W2Com continuasse entre o 5 e o 7º ano, seria o momento em que ela ia se solidificar como empresa de fato, e no 7º ano começa o ciclo de novo. Que interessante. Depois do 7º ano, você tem que desenvolver um novo ciclo. Aí você zera todo o seu relógio. Então, a Piaget aplicada à gestão é isso. E aí o que acontece? Né? O que a gente entendeu? Né?
Então tá. Então a ferramenta que eu for criar, ela tem que dar condição de exercitar essa metodologia. Ela tem que me permitir enxergar esses elementos, fazer isso. Então, como que a gente conseguiu trazer Freud para a ferramenta? Designando os atores que vão participar das respostas. Como trouxemos a ITIL para a ferramenta? Desenvolvendo os pilares dos padrões que queremos trabalhar do ponto de vista de essência. E como trouxemos Piaget? Pela forma como a ferramenta organiza os campos de informação que a gente vai coletar, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Até aí, tudo bem? Acho que sim, Então, vamos sem lá dúvida. agora para a ferramenta. Então, primeiro, vamos achar aqui o Freud na ferramenta. Ele aparece primeiramente, pela forma como as pessoas se interrelacionam com a ferramenta. Então, eu tenho aqui, na verdade, é mais fácil ir para outro campo. Configuração. Será que Aqui, você ó. não consegue explicar primeiro o primeiro nível, lá, o que que é controle, o que que é valor, Já depois vou entra na explicar agora. ferramenta? Já vou. Ah, tá bom, desculpa, viu? Eu posso, Eu posso sou ir um para o pouco, teórico, sou mas é muito que ansioso. todo mundo tem esse PPT que eu estou usando. Vocês têm que eu já passei para vocês, certo? Tá Aham. bom. Então tá, então vamos lá. Então estou explicando agora como é que Freud entrou aqui na parada. Então ele entrou aqui no nosso desenho na forma da identificação Hum, das pessoas que participam do trabalho de coleta de informação, né? Que são os tá. grandes usuários, os gerentes de área e os executivos. Como eu quero saber quem é o CPF dominante, aquele cara que vai me determinar como as coisas funcionam, os executivos, quanto menos, melhor. Eu não tenho vários Steve Jobs, eu tenho um Steve Jobs. Então, se eu conseguir Hum, saber quem é o Steve Jobs, é só ele que responde. Mas se eu estiver numa empresa em que eu não consigo definir claramente quem é essa pessoa, ou eu não tenho acesso a ele, então é compensa eu ter um número de pessoas, que não vai ser um, mas que estão mais perto possível dessa pessoa. Então aí vai ser 3 caras de nível C, 3 caras do conselho, 5 caras do conselho, vai dar licença para a pessoa contratar. Os gerentes de área são aqueles caras que é o ser pensante, que olha para que o CPF dominante pensa, se comporta, e traduz para os grandes usuários fazerem as atividades dele. Aqui é legal de ter um número razoável de pessoas envolvidas, né? Então é legal de eu tá. ter alguns gerentes aqui, né, nessa história, sobretudo se a empresa é uma empresa que é muito grande. Então tem um gerente para A, para B, para C, para D, vários gerentes da área de negócio. Então, pelo menos um representante de cada área de negócio eu tenho que ter nessa camada de gerentes aqui, né? E aí o número de gerentes vinculado ao tamanho da empresa. E os grandes usuários são aqueles caras que são a interface com o mundo externo, né? É quem se comunica com o planeta, né? Com o cliente. Então, eu preciso ter um número que seja equivalente para essa empresa requer. O que a gente aprendeu? Quando esse conjunto está na casa dessas 25 pessoas, eu tenho uma informação bastante assertiva. Eu consigo trazer, né, uma realidade bastante geral em termos das empresas que a gente já experimentou. Mas Você está isso, falando aí só de grandes empresas, então, né? isso. A empresa pequena está fácil, né? Um e um, né? Mas se a gente estiver falando de uma empresa de seus 1.000, 3.000 funcionários, né? Aí, assim, Tá. qual que é o número mínimo? Porque dá trabalho sacudir todo mundo, né? 50 pessoas resolve o problema fácil, né? A maior densidade tem usuário, depois eu tenho gerente, aí eu tenho poucos executivos, se eu puder ter poucos executivos. Esse é um lado. O outro lado é quem vai fazer as coisas. O que eu quero saber dessa galera aqui antes da gente poder avançar? Eu preciso entender como eles percebem as coisas que acontecem na área de negócio que eu estou avaliando. Quando eu falo de ESG, por exemplo, o que eu preciso saber de qual é a percepção deles? Eles têm que me falar sobre a percepção deles para risco. Porque se a Hum, empresa não conseguir pensar com clareza sobre isso, não existir uma cultura de risco na empresa, se o CPF dominante não traduzir isso para a realidade da empresa, você vai fazer um greenwashing com certeza, né? green? Desculpa, não entendi. Green? Greenwashing é um fake Ah, de sustentabilidade. Porque a empresa não tem tá. cultura para isso. E sustentabilidade é risco puro, risco meio ambiente, risco de responsabilidade social, risco de governança, risco de compliance. Então, né, é um Entendi, assunto muito amplo. Então, o que a empresa tem que ser versada para ela ter um berço para a sustentabilidade? Risco, né? entendi. Então, se esse grupo de usuários, gerentes de área, executivos, não forem muito claros quanto a como eles lidam com risco, esquece ESG. Vai ser sempre um assunto só para publicação, Hum, entendeu? Bom, Vai ser só para o marketing.
É só Só para o marketing. marketing, só para o marketing. Tanto é que quem vai fazer o relato integrado deles vai ser uma empresa de marketing, que acontece hoje, né? Entendeu? Os caras não Você contratam. entendeu? O gerente de projeto de ESG, do relatório de ESG, é um diretor de arte. PPT Nossa, que maravilhoso, cara. piada, não? Mas é Não, verdade. mas é a diferença de comprometimento, entendeu? Para sales pitch, entendeu? Uma coisa é você tá comprometido com o meio ambiente, de fato. Hum. Outra coisa é você tá vendendo compromisso, É isso aí. entendeu? É isso aí. É isso aí. E aí Mas olha, mas aí você falou uma coisa que está no começo da metodologia Bravo, o C de accountability, que é comprometimento, cara. Eu vou pegar no pé de mas, quem? Do cara do diretor de arte. Esse relatório aqui tá um greenwashing. E o cara, pô, meu, mas o PPT tá lindo. o cara manda, faz um, mídia- um Media Ops, entendeu? Hum. Uma operação de mídia, faz espalha tudo esse material lindo, maravilhoso que o cara fez na mídia. Eu estou cansado de ver isso, porque, cara, eu fui diretor de marketing em vários lugares. E, cara, eu via isso. O cara tá fazendo porra nenhuma. Ele era meu concorrente e era meu amigo. Eu sabia como é que ele estava fazendo. Entendeu? O cara era meu amigo, ele tomava uísque junto, fumava charuto junto. Porra, eu sabia que ele não estava fazendo nada, mas ele estava dizendo que ele tinha a melhor placa de rede do mercado. Porra, mas a placa de rede vinha pronta da China. A minha, o pessoal aqui do Brasil desenvolveu. Mas Tanto os livros de marketing sempre apregam isso. Você sempre faz a coisa pela ótica do cliente e vai retroagindo, entendeu? Pô, Portanto, pois bem. portanto, você não é ser a mulher de César, é parecer que seja, né? Pois é. Você lembra E dessa? aí, como é que a gente fez para poder fazer essas perguntas? Eu peguei como Aí é base, que está o legal na história. Como então, fazer as perguntas? isso. Eu peguei como base um documento, um relatório do ISACA de 2006 sobre governança, que teve a primeira vez que fizeram esse trabalho por causa da SOX, né? E as Hum. perguntas foram muito bem construídas, né? Eu achei legal aquele jeito de eles abordarem essa questão, né? Usando o Likert nas alternativas, abordando os assuntos. E aí eu fiz a nossa versão para isso, para esses 5 públicos. Por exemplo, Hum. no nível executivo, né? Eu só fiz 5 perguntas. O presidente da empresa só responde, o Steve Jobs responde só 5 perguntas. Não preciso de mais do que isso dele. Ele só precisa me dizer, de verdade, uma coisa, mas eu fiquei sem graça, igual aquele mineiro que pediu 2 queijos e uma mulher, né? Conhece essa história, né? Não, não conheço. Perguntaram por que você pediu só uma mulher e 2 queijos. Você, porque eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos, né? Então, na verdade, eu só queria fazer uma pergunta, mas eu achei que eu fiquei com vergonha, né? Aí eu falei assim, É. preciso pensar em mais 4, né? E aí Quer fiz dizer, 5 você perguntas. começa a aplicar o questionário sempre top-down, pelo que eu estou entendendo. É isso aí. Não quero nem saber Tá, TI ainda. entendi. E a única Não, pergunta, entendi. e a única Você... pergunta que eu quero saber do presidente é essa. Hum, Aqui eu estou falando de TI, tá? Então, se para o presidente existir um plano hum, B para TI, na hora da definição do budget de TI, as respostas já foram dadas antes da pergunta. Eu vou te dar o que hum, é sobrando. Se tiver que me apertar para dar dinheiro para TI, cara, eu vou para o plano B, que é mais barato. hum. E aí TI sempre vai ficar devendo. Aí TI tem que se inventar, tem que. Enfim. E aí o desespero do profissional de tecnologia, o vendedor ou o cara que está consumindo, de achar justificativo o presidente de que aquele investimento é prioritário. Né? Essa é a única pergunta que importa. Você chega para um presidente numa indústria, fábrica de panela, né, Tramontina, e chega para o presidente do banco, de qualquer banco que seja, faz a mesma pergunta sobre tecnologia, né, o cara da fábrica ele tem um grau de confiança nos processos de automação dele muito maior do que o cara do banco tem em relação à dependência de TI que ele percebe. É, blá, 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 isso blá. mudou um pouco. Isso Mudou, mudou um mudou pouco. com a automação, né? Mas com o OT. Mas antes do OT, se colocar 10 anos para trás, não era assim. Agora, com Não, o não. OT, o cara está desesperado, porque a água bateu aqui no queixo do pessoal da linha de produção, porque os hackers perceberam que eu posso sequestrar a fábrica para paralisando a fábrica. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já trabalhei num cliente, que era gestor de TI, e a linha de produção de 1.500.000 reais por dia ficou paralisada. A gente ficou com um turno e meio coçando o saco lá, olhando para a cara das máquinas, o robô tudo parado, aquela linha parada, né? Por conta de um cabo de rede. E a gente virou pro dono e falou assim, tá vendo?
Ao invés de a gente ter equipamento profissional, a gente tem equipamento doméstico aqui na empresa. E um usuário em call, Cara, ficou um parado por causa de departamento. um cabo de rede. O cara jampeou, o cara deu um pulo em 2 portas de um switch desses domésticos que a empresa tinha, não dava budget para TI, então o cara tinha que se virar com o que dava. Comprou um switchzinho, essas marcas Bramble, colocou lá numa área, aí o cara viu 2 cabinhos pendurados, assim, vou conectar, deve ser algum computador desconectado aqui. Os caras daí são tudo ruim, o engenheiro lá da área. Conectou no switch dele e foi embora. Né? Daí um pouquinho alarmou para a TI que a produção estava parada, os robôs todos desligaram. Todos desligaram. Né? Até a gente achar esse bendito cabo de rede, cara. E aí qual foi a decisão? Plano B, cara. Aí a empresa falou assim, pô, vamos profissionalizar aqui a área de tecnologia. Deu para perceber agora que precisa, mas você só sensibiliza o nível C desse jeito. Né? Ou aí você vai ver lá, eu fui buscar histórico, outros gestores de TI, tinha proposta para ter uma coisa profissional, mas não tinha, tinha plano B. Né? Para os gerentes de área, vão outras questões que vão trabalhar essa percepção. Né? Então, eles vão dizer se eles percebem TI em reunião de diretoria, se percebem um assunto de risco de TI, perguntas que a gente precisa entender isso. Todas as perguntas vão seguindo o Likert, com 5 alternativas, e com respostas vão me ajudar a pensar ou entender como esses caras pensam. Todas as respostas, elas são muito abertas, muito fechadas, ou como é que você trata Então, o isso? padrão aqui, ó, por exemplo, com que Ah, frequência a TI é incluída na agenda da alta direção? Poucas vezes, não sei definir quanto, algumas vezes para sei. projetos grandes, e aí são 5 alternativas nessa linha Porque aqui. se você vai jogar tudo isso no algoritmo, você tem que dar peso para tudo isso, Tudo né? tem peso, cada resposta, quantas pessoas responderam a alternativa 1, quantas responderam a alternativa 2, tudo isso daí é pesado no cálculo. E Então, eu não aí, sei se eu. Desculpa de eu interromper, às vezes meu pensamento vagueia um pouco, mas esse questionário é pronto para TI, mas na hora que você for aplicar numa empresa, você pode rever esse questionário não, com o cara. Não? eu posso apresentar Por- o questionário aberto, saber todas as perguntas e alternativas, porque os Sei, caras pedem isso, eles não querem ir para o tá. escuro, então a gente abre todo o questionário, ó, são essas perguntas, essas alternativas, Não, para sem essas dúvida, isso é pessoas. uma questão de ética, inclusive, né? Porque o cara ele fica com medo, né? Porque, Agora, assim, se ele quiser gestor de meter. TI, assim, o Sei. gestor da área, ele vai estar sempre Hum. preocupado, a menos que ele acabou de entrar na empresa, ele está tentando criar uma linha divisória entre o antes e o que ele está fazendo. Então, Marcelo, o que eu estou pensando é o seguinte: você tem duas vertentes aí para vender o serviço de vocês. Uma é vender a ferramenta, mais a metodologia, mais esse conhecimento aí tremendo que está embutido nesse questionário. A outra vertente é vender a metodologia, a ferramenta, mas, junto com o cliente, construir um questionário específico. Aí é Pro, outro pro, projeto, a gente não nega isso, isso, mas aí é outro isso, projeto, isso. Legal, que eu legal. passo um Para mim desenho ficou para ele. claro isso. E aí a gente tem Isso, um jeito de dizer isso. Às vezes o cara quer uma coisa que não é, nós chamamos de sabor. Aqui é o sabor TI. No sabor tá. ESG, porque o que acontece? Eu tenho o que eu quero saber. Hum. Esse o que eu quero saber depende do sabor. Então, em TI, eu quero saber isso. Em ESG, aquilo, mas a estrutura do que eu estou procurando está aqui. Eu tenho que seguir isso daqui para o algoritmo poder funcionar. Senão, eu vou Sim, ter porque. que rever a minha equação, que é o que eu não quero Não, fazer. não, claro, Né? você quer vender uma coisa que está semi-pronta, né? Isso. Por Praticamente, isso que a né? gente demora de uma semana, 2, para fazer um sabor novo, do zero. Ô, Então, Butch, Um sabor Butch, novo dentro do mesmo contexto. Quer dizer, você vai criar um sabor novo para TI, um ô, Butch, sabor novo para SG. mas isso aí, cara, é muito parecido com o que a gente fez lá no Rabobank com o Agnaldo e o Vlad, cara. Entendeu? Sério? O que que a gente fez? A gente, Hum. a gente foi lá, eles me deram as perguntas deles, que era uma merda, que era tudo pergunta sim ou não, e eu não aguento, não sei fazer pergunta sim ou não, porque eu acho que Nem pergunta eu. sim ou não é pergunta tapada. Porra, eu vou entrevistar o presidente do banco, eu vou fazer pergunta sim ou não pro cara? Não. Eu quero que o cara fale. Eu ia para lá com a tarde para fazer. Eu tinha 3 reuniões para fazer. Se eu fizesse uma só, já estava bom. Não, Se eu mas o fizesse que as eu três, acho estava ótimo. legal, Entendeu? desculpa de interromper, mas o que eu Ah, acho legal, porque isso tem uma adesividade enorme com as metodologias de vendas que a gente tem. Porque quando você está vendendo alguma coisa, você tem que fazer perguntas, né? Essas perguntas que você faz no projeto, na venda, parou aí ou está me ouvindo ou não? não, estou te ouvindo. Ah, tá bom. Essas perguntas que a gente vai fazendo, enquanto está em tempo de venda, que não está em tempo ainda de implementação do projeto,
pode ter adesividade com que você vai depois vender, fazendo o projeto, entendeu? Não, mas isso já estava no tempo do projeto. Só que eu pegava as Ah, tá. perguntas dos Entendi. caras, que eram sim ou não, e isso subvertia a ordem dos caras. Então, o cara perguntava assim: qual TI é importante? Você vê a TI como importante para a sua área? Porra, é sim ou não? Porra, eu mudava isso. Como Não, tem você que. vê a importância da TI na sua área? A resposta ser Qual o discursiva, né? impacto da TI na sua estrutura, na estrutura da sua área? E Então, aí, cara, o deixa, negócio que era para ser meia página de resposta viravam 4 páginas de resposta. deixa eu Aí eu te deixar. chegava em casa, transformava a minha letra ilegível, meus hieróglifos, transformava aquilo num texto e mandava um e-mail para os caras. Aí eles recebiam aquele troço e voltavam, liam, aí daqui a pouco voltava a resposta. Assim, Medina, cara, não foi nada disso que a gente falou para você fazer. Aí eu falei, porra, mas eu não sei fazer aquele trabalho de criança que vocês mandaram fazer. Aí ele falou, não, mas ficou muito melhor do que a gente pediu para você fazer. Porque Não, mas aqui. aqui, aqui tem um, aqui, Medina, aqui, aqui, aqui tem um deixa negócio só, legal. só um pouquinho, É, pessoal. Deixa eu só explicar uma coisa, né? hum, É, eu concordo com Medina que sim, não, não é resposta, né? A resposta tem que permitir construção de raciocínio. E aí, o que a gente está fazendo? Qual que é o próximo passo, que é o que a gente ia fazer se o investimento que a gente veio para São José buscar tivesse acontecido, né? A gente achou uma ferramenta, uma startup, que eu consigo ouvir um discurso e do discurso eu consigo entender sentimento, intenção, assunto, padrão de resposta. E aí a gente estava trabalhando um projeto que a gente imaginou que a gente ia fazer, né? Era um app em que ao invés de oferecer para o cara usuário e senha para ele entrar na ferramenta, ver as opções, escolher a resposta dele, ele ia fazer a entrevista padrão Medina. Como você vê isso? Então, meu desafio era isso, legal. acertar a pergunta como você vê isso para contemplar, no caso, as 5 perguntas desse, as 20 perguntas do outro. E aí a ferramenta ia extrair essas respostas. O appzinho do Tá. celular. Então, o app do celular, para você ter uma ideia, que a gente viu lá, funcionava com WhatsApp. Né? Te conecta no WhatsApp e você grava um áudio de resposta. E esse áudio, a ferramenta de IA ia traduzir e buscar isso daí. Então, isso é o que a gente sonhou em fazer, que a gente imaginou que pudesse ter até o final do ano pronto. Né? Qual que é uma outra vantagem disso? Né? Eu conseguiria pegar, se o cara está dando uma palestra, ou no New Hire, que dá aquela apresentação, aquele vídeo do presidente, eu conseguiria tirar dali essas respostas. Né? O que eu não conseguisse tirar da resposta, aí eu endereçava no e-mail. Por exemplo, a gente está trabalhando num projeto hoje em que a gente não, a gente tinha oportunidade de, se o usuário desse uma refugada, o Ricardo já estava no gatilho de mandar um e-mail para o cara, e o cara, pela resposta do e-mail dele, a gente ia jogar para cá. O Ricardo ia construir um jeitão de poder colocar isso daí, para ficar mais perto, né, Ricardo? Mais perto do sistema, para os caras já darem a resposta nosso por e-mail. E o cara não queria parar para ver isso. Mas, enfim, Hum. essa parte aqui deu para entender como é que brinca, né? Só para a gente não ser Então, maluco aqui. Então, vamos agora para outra parte. Né? Uma coisa é eu falar com esses caras da área de negócios, lembrando lá da Bravo, que eu quero buscar responsabilização, quero buscar otimização e valor. Outra coisa está onde eu vejo as boas práticas aplicadas. Como eu consigo pensar na parte de otimização olhando para os ativos que eu tenho? Aí entra o módulo de controle. No módulo de controle, nós criamos uma Hum. estrutura com 9 elementos, que são os elementos centrais que estão aqui na direita desse timeline. De onde saíram esses 9 elementos? Né? São 9 elementos nomeados na ITIL, mas que a gente aprendeu a localizá-los nos exercícios de M&A que a gente fez no grupo Hipermarcas. Quando a gente estava trabalhando, né, lá no modelo de maturidade da COVID, que eu viajei o país dando aulas por aqui, ensinando a criar o método, ensinava os caras a fazer medição baseado no modelo do Isaac, né, a gente enxergava alguns elementos como sendo bastante interessantes. Mas eram alguns elementos. E aí, quando, em 2010, a Hipermarcas me contratou para criar um modelo de risco nos processos de M&A dele, né, que a gente chegava assim, a primeira empresa que eu fui, fábrica de fralda, eu olhei para tudo aquilo que existia numa fábrica de décadas de existência, assim, tá, o que é importante eu preservar e o que eu posso me livrar sem ter dó para eu poder fazer essa integração mais rápido, né? Era uma caça às bruxas. Eu me lembro que um colega de equipe fez um relatório para mim, falou assim, faz um relatório assim, assim para mim. Cara, um relatório gigantesco, eu olhei para aquilo e falei assim, Antônio Carlos, me fala o que quiser, cara, quanto dado tem aqui. Eu fiquei apavorado de tantas coisas que eu tinha que estudar para poder chegar no meu parecer. E aí a gente começou a ver o que de fato faz a curva do rio. Porque é ali que eu tenho que estar preocupado, não onde a coisa está tranquila. É onde eu tenho o problema.
E aí, de tanta empresa que a gente aprendeu que esses 9 elementos, armazenamento de informação, conformidade, gestão de contratos, indicadores, infra, estrutura de processos, segurança, automação e telecomunicações, eram os assuntos da Clorio. É onde tinha o problema que ia azedar o lance da aquisição. Uma empresa de 2 bilhões passaria a custar 3 fácil nessas curvas de rio aqui. Depois que a gente enxergou isso, a gente falou assim, tá bom, mas não é só isso. Tem mais alguma coisa aqui que eu preciso perceber. E a gente percebeu que dentro desses assuntos, algumas coisas aconteciam e que definiam aspectos que eu tinha que me preocupar para poder valorizar aquele item, que são 3 elementos que estão aqui em vermelho. Esses 3 elementos permeiam todos os 9 assuntos. E eles dão um tom que pode mudar até a cara do assunto, né? Na forma como ele se manifesta. E, de novo, foi tentativa e erro, esforço de laboratório. Então, a gente fechou que 22 elementos, 9 container mais robusto e 3 elementos que definem aspectos desses 9, é os que qualificam aquilo que é o baldrame, é o que vai determinar o valor, todo o conjunto bravo desta aquisição de empresa que foi feita. E o que fugir disso? Cara, esquenta a cabeça com isso. Porque coisa que você vai absorver, coisa que você vai só patinar, Pareto, os 80-20. Né? Estes caras são 80% de coisas, 20% de coisas que determinam os 80% do valor. E começamos a exercitar. E aí, meu, próximo relatório, as integrações assim, voando. Teve uma integração que a reunião durou minutos, cara. O diretor de TI, que era o cara que assinava o cheque, assim, pá, 10 minutinhos de reunião, tá decidido, né? Porque o Marcelo meteu tarja vermelha ali. Ou seja, o benefício o benefício que você estava oferecendo era amplamente mensurável e o retorno do investimento era altamente mensurável também. Era só comparar. Antes do nosso método, uma integração durava 2 anos. Entendi. Que foi nesse ano de 2010. Os caras falaram assim, cara, não dá para ser assim, acho louco. E aí os caras falaram, eu falei assim, meu, você acabou de me fritar numa concorrência aqui, você chamou a IBM, cara, por que você isso aqui? Agora, se a empresa não tem o item, o COBIT, ou aí fica mais difícil ela implantar essas coisas, não? Não, cara. Até porque, cara, 90 e porrada das empresas não tem porra nenhuma. Ah, é? O cara pode dizer que tem alguma coisa de COBIT, alguma coisa de ITIL, mas, cara, quando você entra lá e começa a fazer as perguntas mais básicas, olha que eu estou falando isso porque eu vendo ferramenta e processo para botar a ferramenta lá. Eu não vendo só ferramenta, eu vendo ferramenta e processo e serviço, entendeu? Então, meu amigo, eu entro lá, faço um monte de perguntas. No meio dessas perguntas tem um monte de mina, um monte de granada, um monte de como é que é? Electronic Explosive Device lá, entendeu? Aqueles explosivos que ninguém vê, entendeu? E os caras pisam em todas as minas que eu coloco lá, entendeu? E aí você pergunta para o cara assim, e como é que você faz, por exemplo, o negócio agora de certificado que eu já falei com você. Pô, como é que o cara tem 500 um banco tem 500 certificados digitais que ele tem que controlar. Beleza? Como é que você acha que o banco controla 500 certificados digitais? Ele usa. Estou falando sério, não é um banquinho, não, é um monte de bancão. Ele tem 500 para cima, 500 para mais de milhares. Tá? Ele usa o Excel e ele usa a agenda do Outlook. E um exército de robôs humanos para ficar controlando aquela porra. Isso, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Aí quando eu chego lá com o meu produto para gerenciar isso, os caras ficam perdidos. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Vamos voltar aqui, ó, para chegar. Vamos avançar, porque senão a gente vai perder o foco. Mas a gente foi muito útil o comentário do Medina pelo seguinte, né? Lá em 2002, com a quebra da Enron, da MCI, o pessoal falou assim, ó, gente, a gente tem que fazer uma gestão baseada em processo, porque nós somos muito ad hoc. E aí foram buscar o COSO, que desde a década de 70 falava disso, um controle interno. E aí o pessoal fez a gestão baseada em processos se transformar na salvação do planeta, até 2008, com o subprime, em que todo mundo fazia gestão baseada em processo, quebrou, né, com o subprime. E aí os caras assim, pô, e agora? Se você pegar as normas hoje, as normas elas falam não mais em abordagem baseada em processo,
mas uma abordagem baseada em práticas. Coisas que você faz e que dá para fazer. Não em coisas que você faz que você é obrigado a fazer, e depois você não entende, e você começa a criar um monte de fakezinho para falar que faz. E aí depois você descobre que você não sabe mais porque você faz as coisas. Essa gestão baseada em práticas, né? Lá em 2010, a gente já tinha entendido que ela precisava existir. Porque, ao invés de falar de prática, nós passamos a falar sobre controles. Então, ao invés de ficar inventando a roda, a questão é como você controla isso? Não é se você faz isso, é como você controla isso. Então, por exemplo, a norma diz, você tem que ter certificado digital. Aí o banco diz, eu tenho. Nós perguntamos, como você controla o certificado digital? O cara vai dizer, não. Se você não tem controle sobre uma função que é essencial, essa função ela pode acontecer como? Tacitamente, talvez até automatizada. Mas foi automatizado baseado no tácito. O cara que fez sabia o que estava fazendo. O próximo não faz ideia. Ou só taticamente. Não tem nada automatizado. Ou o cara documentou, mas ninguém sabe onde está escrito. Ou ele documentou, porque no New Hire eu vi, quando eu assinei o contrato, falava que tinha uma política de propriedade intelectual, uma política de segurança, uma política de blá, 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 blá. Né? E isso está automatizado. Opa, automatizado e documentado no padrão da PCLB é aquele controle que eu consigo auditar com o propósito de gerar benefício. Porque se tiver alguma coisa errada na automação, eu vou na documentação. E se a automação for menor que a documentação, achei um gap de automação. E aí eu consigo estabelecer um patamar para poder definir um salto. E aí é que entra a Piaget na história. Se eu sou um cara, estou começando a brincar agora, por exemplo, acabei de passar pelo Medina, acabei de perceber que eu sou um paspalhão em relação ao controle dos meus certificados e vou adotar uma ferramenta. Então, para adotar a ferramenta, eu saio do tácito, que é assim que o cara estava, porque eu quero saber como eu controlo os meus certificados, não se eu uso o certificado. Então, hoje é tácito. Aí eu vou contratar o Medina, passa a ser automatizado. Legal. Só que aí eu contrato a consultoria do Medina e eu passo a ser documentado. Só que essa documentação, não adianta escrever um livro do tamanho da lista telefônica. Tem que escrever uma coisa que essa criança consiga aprender. E aí eu vou para a metodologia que diz que se esse cara está partindo do zero, minha documentação tem que ser a mais simples possível. Porque é tudo que eu vou conseguir fazer. E aí eu vendo para ele uma continuidade de projeto depois do primeiro ano, que é vamos agora dar o próximo passo na documentação. E quem é que determina isso para mim? Tem uma norma, estou parando o mouse aqui em cima do ícone da conformidade. Quarta linha, ISO 15504, está vendo aí? Uhum. Ela determina com que densidade você escreve um documento na medida desse crescimento. Nossa, que legal, cara. Então, no começo eu tenho uma densidade, depois eu vou para outra densidade. Eu coloco isso na proposta, eu vou fazer isso com o cara. Por exemplo, numa empresa que a gente ficou 4 anos, começamos com documentação a mais simples possível. Só consertamos a PFI do cara. Quando saímos de lá, agora em fevereiro, nós tínhamos quase 18 documentos orientadores para os caras. Tivemos uma lógica de documento que ele já tinha, mas tinha se perdido. Só alguém sabia. Temos uma ferramenta de gestão de conhecimento que estava perdida na empresa. Uma empresa de 1.600 funcionários. Né? Mas por quê? Porque a gente levou ele para esses patamares. Vamos seguindo esse negócio. Né? Nossa, que legal, hein, o cara? controle da Bravo continua igual, automatizado e documentado. Só que ao longo do tempo a gente ia melhorando ou criando coisas. Então, nesse caso, você pode estar disparando pequenos projetos a partir dessa visão. E o nome desses projetos é Quick Wins. Quick Wins. Quick Wins, tá, pequenos ganhos, tá. É isso ok. Ganhos rápidos, vamos dizer assim. E aí a gente volta para aquele lance da metodologia, que está no nome da criatura, né? Que é a otimização. Beleza, legal. Então, eu cresço com as pernas do cara. Ele tem um antivírus que é tosqueira, né? Então tá. Então, primeiro jeito de pensar assim, mas eu tenho antivírus, né? Qual que é o jeito certo de pensar? Né? Eu tenho antivírus, serve até a página 1. Estamos na página 1, então tá perfeito. Fulano, vamos dar agora o próximo passo? Então não é quer dizer, primeiro nível bom, se tem ou se não tem. O segundo nível, bom, você tem, ele faz isso, faz aquilo. Vamos melhorar? Ou seja, vamos melhorar, beleza. Porque eu tô brigando com aquela pergunta.
É o Kaizen, né? Kaizen. Não estamos inventando É, boas práticas. Volta lá no Best Practices, que é o B da Bravo. Aham. é. Porque assim, o que eu estou fazendo? Accountability, responsabilização. O presidente da empresa tem um Hum, plano B. Então, eu não vou sair do zero ao melhor do mundo. Eu vou sair do zero ao que é possível. Até que ele se convença que o plano B é inviável. Mas isso sim. daqui 3, 5 anos. O ótimo é inimigo do bom, né? Entendi. E aí eu vou vendendo aquilo e vou garantindo o meu espaço. Se eu sou o Ah, diretor quer da dizer, área, você tem um espaço aqui para você escrever e complementar essas informações, né? essa é a ideia. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Legal, gostei. Fala no A meu. ideia dele, cara, é virar um trusted advisor do cliente. Uhum. Entendeu? Pois é, Então, mas, cara, isso. na realidade, é criar Hum, uma equipe. É isso que eu estou captando aqui, que é um negócio que eu gosto pra caramba. É ter uma equipe de trusted advisors. Só que só com esses dois malucos não vai dar, não vai dar. Esses caras, na hora que começar a gente começar a sacudir o aquário, porque eles já têm uns peixinhos no aquário que eles já me disseram. Entendeu? Então a gente tem que acertar uma documentação aí entre a gente, entendeu? E aí hum. eu vou incluir você nessa documentação para você tá acompanhando isso tudo e, e, e aí eles vão ter que botar gente para fazer trabalho braçal. Aí é os Aragon da vida, porque assim, quanto tempo demora para a gente poder fazer uma coleção inteira de dados e poder gerar essa tela, entendeu? Você tem Ah, não. que. Deixa eu só entender uma coisa, Marcelo, aproveitando. Para que a coisa fique legal, você teria que fechar tudo: controles, risco, valor, gráficos, relatórios e LGPD, ou não? É controles e valor. Esses dois. Ah, tá bom. Nós Tá bom. fizemos Esses um, são. nós fizemos um em dezembro, 4 horas, e no Lucas demorou quanto tempo, Ricardo? Que nós fizemos o de Uma 4 horas. semana. Uma semana. O Uma de semana. 4 horas, o presidente mandou os Hum. caras parar para falar com a gente. O de uma Não, é Esse semana, daí, porque. Por que que eu esse estou daí você pode dizendo isso? mostrar, Marcelo. Esse daí você ó, Tá pode bom. mostrar. Por Posição que que de eu tô verbo. por que que eu estou dizendo isso? Eu quero encaixar isso com uma metodologia de vendas consultivas, entendeu? essa é a ideia. Olha só o relatório que nós fizemos Legal. do de 4 horas. Entendeu? Deixa eu Tá. pegar o relatório aqui. Né? O Só presidente falou precisa ver assim: se está liberado. Tenta aí, ver se está liberado, senão eu libero aqui. não, eu vou pegar o PDF. Ah, Porque no tá. PDF tem lá o plano de ação. Hum. Faz aqui na minha empresa, né? E eu vou experimentar o que a gente pode vender junto. Tá bom. Então, pode deixar que eu vou mandar todo mundo atender vocês. Marcamos um dia, foi eu e o Ricardo lá, uma tarde. Resolvemos tudo. Ninguém conseguiu entender nada que estava acontecendo. Porque não dá tempo da Rádio Peão se posicionar. Então, esta empresa aqui, na medida que a gente identificou essas coisas, né, nós conseguimos entender, né, qual seria o caminho crítico para ele poder reverter esse quadro, que é o que ele queria saber. Dada esta realidade, o lance do antifrágil, né? Dada essa realidade, que me colocou na posição de melhor no que eu faço, o que tenho que fazer para valorizar o que eu tenho, minhas conquistas e garantir uma estratégia de sobrevivência. Então, a partir da forma como os números foram sendo posicionados em cada item, por exemplo, garantia, que é o que estava piorzinho, risco, que estava bem ruim, a gente fez um pareto dentro dos aspectos-chave. Aqui, ó. Dentro do controle, lembra que dentro do controle, eu tenho este cara que é o direcionador, né, backup, conformidade de contratos, e eu tenho os aspectos-chave, que são coisas que vão determinar o tom de como as coisas precisam ser feitas. Então, como a gente conhece a ferramenta, né, a gente sabe ler esses relatórios e dizer, né, dado estas questões, nas que eu preciso me concentrar, quais são os itens que reúnem os controles que eu preciso de atenção agora? A ferramenta me dá essa resposta. Né? Basta eu clicar ali, não vou entrar com o relatório, depois eu posso entrar com vocês. Dado isso, aí o que a gente tem que fazer? Aí entra a competência profissional. Aí o Aragon vai talvez ser diferente do Marcelo. Né? Ou o Ricardo vai ser diferente do Aragon, que é diferente do Marcelo. Por quê? Porque lendo essas coisas, neste caso, entendi que o projeto, para ser viável, ele precisava ter 10 etapas. Uhum. Porque eu peguei tudo que precisava ser feito, e a ferramenta ela faz assim, entendeu? Eu venho aqui na ferramenta, e neste caso aqui, por exemplo, eu queria trabalhar a garantia, que era o primeiro naquele relatório. Eu clico aqui em garantia, e ele vai me dar
do pior para o melhor, quais são os elementos que comprometem a garantia. Nesse caso aqui, o pior é capacidade de disponibilidade e o melhor é baseline. Aqui. Depois ele me dá todos os controles associados. E aí eu seleciono aqui aquelas respostas que não estão boas. Eu falo assim, considerando Piaget, se já está automatizado e documentado, deixa como está, não fique sem tanto na cabeça. Né? Vai no que é tácito. Porque o que não existe, ele não sabe nem fazer. E talvez, além de ensinar, eu tenho que comprar alguma coisa. Então, vai no que é tácito, que isso aqui já está andando. Por exemplo, tem uma ferramenta, ele vai ter que gastar só aprendizagem, tempo de trabalho. E se for tácito automatizado, melhor ainda. Porque ele já sabe o que precisa fazer, ele já sabe que é importante, é um controle essencial, por isso que está aqui. Eu sei até com quem falar sobre esse assunto. Né? Então, o que eu fiz? Eu olhei para esses tácitos automatizados aqui que ele tem, e a ferramenta ainda me fala qual tem mais importância e qual tem menos importância. Tem um relatório interno que me diz isso daí. Né? E montei eu organizei essas coisas em assuntos. E nesse exercício eu percebi que cabiam 10 assuntos na reunião dos controles que tinham que ser consertados. Podia ser 2, podia ser 4. Mas considerando a grana que esse cara tinha para Desculpa investir... de interromper, e essa priorização da primeira onda é reflexo já das perguntas ou não? Sim, aqui eu estou consertando controles que a Bravo falou que estão faltando. Tá bom, entendi. E aí, dada essa percepção, eu falei assim, então tá, quando eu fiz a pergunta da Bravo, eu tive que conhecer a estrutura de TI dele. Aquelas 4 horas, eu consegui fazer isso. Talvez o Alagon faça em menos tempo. O Butch, como está entendendo tudo mais rápido, talvez ele faça em 2 horas ele consiga perceber isso nos relatórios. Eu precisei de 4 horas conversando com os caras e 8 horas sozinho fazendo minhas contas. E entendi que este controle precisa de tantos meses, esse controle de tantas semanas, esse controle de tantos dias. E uma vez organizados, eu falei assim, olha, a primeira onda, que vai do grupo 1 ao grupo 4, em até 6, 9 meses você resolve essa parada. Né? E assim foi tudo isso daí, essa hierarquia. E aí você tem que matar a cobra e mostrar ela morta, né? Uhum. Então, ó, a primeira onda aqui, né, esse número aqui, né, que ela vai... Bonito esse gráfico, não? Que vai até 6 meses, é esse trampo aqui, ó. Gestão de ativos, né? Trabalhar a parte de privacidade, mas o que eu vou fazer em ativos? Inventário, patentes e registros, serviços, compliance. Né? E em privacidade? Eu começo o assunto privacidade no final do 1, mas eu vou trabalhar a privacidade até a fase 3, a parte interna e a parte de projetos, paralela que eu vou começar a fazer em legal, que ele era muito cru e legal. E aí eu dou uma perspectiva de tempo, porque aqui, né, entre a fase 1 e a fase 2, eu estou falando de 6 a 9 meses. Segunda onda, de 3 a 6 meses. Então, o cara conseguiu ter uma percepção de, opa, como é que vai ser o tempo e o que vai estar envolvido para resolver essas questões. Quando eu falo de catálogo de serviços, eu estou falando aqui dos contratos, né, que era um BO que ele tinha, contratos internos, o C, contratos externos e um SLA baseado nesses 2 elementos. Coisa que eles só sentiam, eles não tinham isso. Esta daqui é a leitura do indivíduo, né, o parecerista nesse caso. Né? E depois, os índices, copiado e colado da ferramenta. Uhum. Né? Só que colocado num gráfico de Excel vai ficar mais bonitinho. Né? E de onde a gente tirou aquela informação. Então, riscos, por exemplo, né? Tem 4 aspectos que a gente analisa, mas eu só escolhi 2, fiz o Pareto. Ó. Esses 2 aqui, para mim, é suficiente para extrair o benefício que eu quero de riscos. Coincide com o 1 que eu quero tirar de recursos, esse monte que eu quero tirar de habilidade. E aí eu começo a explicar por que daquelas minhas escolhas. Né? A situação dos controles, que pode chegar. E aqui vai uma parte legal do nosso algoritmo. Eu consigo deduzir quais são as maiores ameaças que esse cara tem. Então, eu disse para ele, aqui traz esse relatório, né, As vulnerabilidades. as maiores. Né? Então, aqui que acontece? Eu faço 2 tipos de cálculo. Um top 5 gaps e top 5 tipos de risco. Legal. São 2 jeitos de pensar, né, dadas as respostas que eles dão. O que a gente aprendeu? Quando você tem uma coincidência entre o grupo 1 e o grupo 2, a iminência é breve. Interessante. Iminência se chama iminência de quê? O espaço de tempo entre esse risco, entre o momento da medição e o risco se materializar é bastante breve. Coisa de 3 a 6 meses. Não, já respondeu. Já, beleza. Então, o que aconteceu? Eu pensei em uma outra coisa.
Entendeu? Era assim, iminência de a empresa colapsar, entendeu? Mas foi isso que aconteceu, né? A gente colocou aqui, ó, falta de conhecimento do negócio é uma coincidência desses dois meios são, ó, falta de conhecimento do Uhum. negócio e falta de conhecimento do negócio, né? Então a gente disse, Tá. esse problema você tem que lidar com ele agora. Uhum. Isso você fala só para o presidente. Aí ele ouviu e falou assim, pô, isso é sério. Deu 15 dias, ele fechou a empresa. Caraca. E a gente Bom, perdeu o investimento. bom, aí é outra história, né? Foi exatamente isso, cara. Exatamente isso. Numa outra que eu trabalhei em Goiás, eu falei assim, ó, é aqui que vai dar um problema. Aí eu falei assim, cadê meu dinheiro? Eu tô indo embora. Eu falei assim, fica aqui e conserta para mim. Foi assim que eu fiquei 3 anos em Goiás. Né? Comecei a consertar. Né? Só que eu estava lidando com um legado de 9 anos de problema. Então eu estanquei a ferida naquele momento. E assim, o que rolou de 9 anos para trás, eu não consigo fazer nada. A gente tem que estar preparado para levar a pancada. Isso foi em outubro. Em fevereiro veio a pancada. Uma multa de metade do faturamento anual da empresa. Caraca. O cara faturava 240 milhões, a multa veio de 120 milhões. A dona da empresa ficou uma pistola. Falou assim, ó, todo cálculo de multa é de outubro para trás. Não tinha o que fazer. Você não está pagando nada de multa de outubro para frente. Né? E só o advogado levou de success fee 10 milhões. Caramba, era o risco tributário aí, né? E eu ganhava 60 pau por mês, cara, pro nosso projeto. Culpamos ela disso, mas o cara que trabalhou lá 2 mesinhos, uma sala fechada, levou 10 mega. O success fee, ele reduziu a... Não foi. Ele reduziu 120 milhões em 10 milhões, ele ganhou 1 milhão. Bom, e aí aqui a gente começa a dar um monte de coisa que a ferramenta agora vai dar tudo automático. Então a gente nem precisa escrever essas coisas aqui, porque o grosso está lá naquela percepção do começo. Então, ó, 4 horas de esforço na empresa, 8 horas construindo esse PPT aqui e acabou o trabalho.